Olhem, agora vocês peguem o livro de vocês na página 16 de português, certo? Nós vamos estudar um assunto muito importante. É bom que vocês prestem bastante atenção, porque vocês irão estudar esse assunto em todos os anos que vocês estiverem. Terceiro, quarto, quinto e aí por diante para a vida. Até mesmo na pronúncia, né? Ao falar, nós temos que colocar os verbos, nós temos que saber colocar singular, com singular, plural com plural. Eu não posso dizer os motos, né? A motos, não. Singular com singular, plural com plural. E os verbos também têm que ser bem colocados, né? Então, nessa página 16 tem assim, verbos de ação e de estado no texto teatral. Acompanha aí. É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. Assim, o autor do texto orienta os movimentos dos atores e até as emoções que eles devem demonstrar. Como o texto que nós estudamos na aula passada de português, né? O que é que os atores têm que fazer, como que eles devem se movimentar, o diretor que vai ajudando a eles. Em Mão na Massa tem assim, releia a rúbrica a seguir e preste atenção nos verbos destacados. Em seguida, responda as perguntas. Primeiro, rúbrica aqui, quando a gente fala em rúbrica, a gente pensa numa assinatura. Existem algumas outras indicações, explicações sobre rúbrica. Nesse daqui, rúbrica quer dizer movimentos e ações dos personagens. Ele quer dizer também um pequeno comentário do texto. Então, nessa situação aqui, a rúbrica quer dizer um pequeno comentário do texto, né? Ou então, quais são os movimentos, quais são as ações que estão se passando nesse texto. Então, é chamado de rúbrica, nesse contexto aqui. Que expressão verbal indica uma ação do personagem? Então, quando a gente lê esse texto aqui, olha, essa rúbrica aqui, que é um pequeno, né, um pedacinho do texto. Quando a gente lê esse daqui, vamos ler. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Então, que expressão verbal, ou seja, onde é que está falando, que indica uma ação? Então, o verbo, gente, é uma ação. Nesse contexto aqui. Então, qual verbo aqui? Onde que está falando aqui que ele está tendo uma ação? Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Onde é que tem uma ação? Onde está acontecendo uma ação aí? Não vai falar, então ele está se movimentando, né? Então, na letra A, que expressão verbal indica uma ação do personagem? Vai falar. Ou seja, uma ação. Letra B. Que expressão verbal indica um estado? Já nesse contexto aqui é o estado, né? O verbo de estado. Qual é? A letra B. No primeiro vai falar, na letra B. Qual é o estado? Estivesse, né? Estivesse. Pronto, colocaram aí? Continuando. Os verbos de ação indicam ações, atividades e movimento. Então, o verbo de ação é algo que está acontecendo. Pular, correr, andar, cantar, falar. Então, é um verbo de ação, algo que está acontecendo, um movimento. Os verbos que indicam estado apresentam, em geral, uma qualidade atribuída ou uma condição. Ou seja, é uma qualidade, puxam algo, é uma condição. Eu estava, né? Ele esteve. Acompanha aí na coluna, para a gente conhecer alguns, né? Esses são alguns, gente, existem diversos, né? Mas aqui nós vamos conhecer alguns. Olhem aí, verbos de ação comuns num texto teatral.
verbos de estado comuns em um texto teatral. De ação, o que foi que eu falei a vocês? Verbo de ação, algo em movimento, ou seja, andar, falar, movimentar, gritar, correr, pegar, olhar. Verbos de estado, é uma situação, né? Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, ficar. Então, esses são os verbos de ação. Do outro lado, verbos de estado. Página 17. Vamos para a página 17. Na página 17, tem assim: leia o texto teatral a seguir e faça as atividades propostas. Vamos ler, acompanhe aí. Gilson Careca olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça careca e diz, parecendo ansioso: bom dia, preciso de um remédio para crescer o cabelo. Farmacêutico é sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. Grande ou pequeno? Gilson Careca continua ansioso e responde sem pensar muito: pequeno. E volta a passar a mão na cabeça. É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Deram para entender? Então vejam só. Nesse texto aqui, acompanhem aí o que vocês vão pintar. Então peguem aí primeiro os lápis azul, amarelo, verde e cinza. Peguem aí esses lápis. Dá tempo de vocês pegarem, peguem rapidinho. Azul, amarelo, verde e cinza, né? E o lápis de escrever também. O que é que vocês vão fazer nesse texto aí? É um texto teatral. Primeiro, sublinhe as rúbricas, ou seja, são os movimentos, as ações dos personagens nessa situação aqui. Ou seja, é um pequeno comentário, né, sobre aquele texto. Onde que tem essas rúbricas aqui? Geralmente está sempre entre parênteses. Quais são? Então, pegue o lápis de escrever e vocês irão passar um traço, olha só, até onde está dentro de parênteses, olha, esses pequenos fragmentos entre parênteses, certo? Então, esses aqui são chamados rúbricas, nessa situação aqui. Tem outro tente, olha o outro aqui dentro também do parênteses, olha. É sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. E aí, tem mais? Foi que vocês aprenderam sobre a rúbrica. Vocês acham que tem mais? Tem, né? Tem mais aí. É aquele pequeno texto, né? Onde é que tá? Olha ele aqui entre parênteses também, olha. Continua ansioso e responde sem pensar muito. Tem mais? Tem, até aqui, olha o outro entre parênteses também, olha. E volta a passar a mão na cabeça. Então, vocês irão passar o traço dessas rúbricas aí. Certo? Esqueçam que rúbrica é aquela assinatura. Nesse contexto aqui é outra coisa. Vamos, colocaram? Vamos agora para a letra B. Na letra B, peguem o lápis azul. Tem assim: pinte de azul os verbos de ação nas rúbricas. Então, onde vocês passaram traço, nós iremos procurar quais são os verbos de ação, né? Que está acontecendo. Então, quais são os verbos dentro dessas rúbricas que vocês passaram traço? Quais são? Peguem o azul aí, vamos procurar lá em cima. Primeiro, olha, de azul, porque tem um movimento, está olhando, né? Passa, também. Outro, diz, né? Está falando, tem movimento também. Só que vocês, ele tá especificando aqui. Vocês irão pintar onde vocês passaram o traço, ou seja, nas rúbricas, né? Próximo. Aponta, que está também em movimento, então também é um verbo. Esses são de azul, certo? Lá embaixo, responde,
Tá falando, né? Responde pensar, passar. Aqui ele está pedindo para vocês colocarem na rúbrica. Prestem atenção. Então, esses que vocês irão pintar de azul. Agora, de amarelo. Já encontraram aí? Agora, de amarelo, os verbos que indicam estado. Também nas partes que vocês passaram o traço. De amarelo. Eu vou marcar um xizinho para diferenciar o azul do amarelo, tá certo? Então, de amarelo vai ser o quê? Parecendo, né? Porque é o estado. Qual o próximo? Olha, de amarelo, tá vendo? Aparenta. Continua. Esses de X são de amarelo. Certo? Próximo. De verde. De verde é fácil. O nome dos personagens do texto. Então, quais são os personagens do texto? Gilson Careca. Eu vou passar um traço onde for verde, tá certo? Gilson Careca é um personagem. Qual outro? Farmacêutico. Vou colocar de vermelho aqui para vocês, certo? Para diferenciar os personagens. Então, Gilson Careca é um... Qual outro? Qual outro personagem? O farmacêutico também é um personagem do texto. E aqui no final mesmo, né? Gilson Careca. E por último, de cinza, as falas dos personagens. As falas dos personagens eu vou colocar de rosa para diferenciar, tá certo? Então, na fala dos personagens, de rosa, só que vocês irão colocar de cinza. Onde é que tem a fala do personagem? Aqui, olhe, onde ele fala assim: bom dia, preciso de um remédio para crescer o cabelo. Lá, bom dia, preciso de um remédio para crescer o cabelo. Qual a outra fala, né? Onde o texto está falando? Grande ou pequeno? Ele está falando aqui também, né? Grande ou pequeno? Onde mais ele fala? Onde ele responde na final, né? Ele diz o quê? Pequeno. Como eu sei, tia, que ele está falando? Olha aqui o travessão. Pequeno. E por último, aqui ele falando também, ó. É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Então aqui também é uma fala. É a resposta dele, na verdade, né? É que eu não gosto de cabelo muito comprido. Então, deu para vocês entenderem? Viu, né? Compreenderam? Pronto. Agora nós vamos nos sons de Z, X e S, né? Tem algumas palavras que às vezes a gente se confunde ao escrever. Que algumas escrevem com Z, outras escrevem com X e outras com S. E o X, muitas das vezes nas palavras, tem o som de S. O X, às vezes, aparece com o som de Z. Então, como que eu vou saber, tia? Primeiro, você vai ter que estar lendo bastante, né? Para poder, porque tem algumas regras, tem algumas palavras que não existem regras. Existem regras em algumas e em outras não existem. Então, é leitura mesmo. Leia essas palavras. Texto, talvez, pesca. Então, a gente lendo essas três palavras, todas elas parecem que têm o mesmo som, né? Mesmo sendo letras diferentes. Onde, tia? Como assim? Se eu leio a palavra, olha, texto, parece um S no meio, mas é um X. Talvez, parece um S no final, mas é um X. Pesca, tem o som de S também, né? É possível perceber que as letras destacadas nessas palavras possuem o mesmo som de S, assim como ocorre nas palavras a seguir. Teste, exportar. Então, a palavra teste e exportar tem o mesmo som, né? Só que trocam as letras.
Aí como que eu vou saber? Lendo, porque quando vocês forem ler, quando vocês forem escrever uma palavra teste, você já vai saber que é com S. Exportar, você já vai saber que é com X, por isso que é importante vocês lerem. Quando eu digo assim a vocês, gente, acompanhe o texto comigo, é que acompanhando o texto, vocês também estão lendo. Por isso a importância de vocês acompanharem o texto, certo? Não é só para ficar, tia Iris vai ler, então eu vou deixar ela ler, vou ficar só olhando. Não, é acompanhar a leitura para ver como escrevem as palavras. Agora observe as seguintes palavras. Olhem outras palavras aí. Fazer, exemplo e desenho. Todas têm o som de Z, né? Mas se escreve com X, se escreve com S. Viram aí? Como é interessante. Leia em voz alta cada uma das palavras, prestando atenção aos sons das letras destacadas. O que você percebeu? Que eu acabei de falar, né? Todas as três é com a letra diferente, o som igual. Muitas palavras têm sílabas com som de Z, mas podem ser escritas com Z, com X ou com S. Vamos para a página 18. Nessa página 18, onde tem o mão na massa, tem assim no primeiro. Forme palavras com os conjuntos de letras a seguir. Porém, preste atenção, todas devem ter sílabas com som de Z. Então, nós vamos usar, né, essas sílabas para formar algumas palavras. Tia, eu não sei, não lembro. Olha, vamos deixar essa preguiça de lado e vamos estudar, né? Porque as aulas, nossas aulas são poucos minutos. Imagina se você estivesse na escola, seria a tarde toda, né? Então, vamos começar a pensar que já já a gente volta e o ritmo tem que voltar também. Então, eu vou ajudar vocês a escrever algumas palavras em que ele pede o quê? Todas devem ter as sílabas com som de Z. Então, vamos ver a primeira. Na letra A, quais palavras nós podemos formar? Então, escrevam aí na primeira da letra A. Avi, pode ser o quê? Avisado. O que mais? Rosa. Todas têm que ter o que? O som de Z, né? Rosado. Visão. Vamos fazendo aí, ó. Todas têm o som de Z, mas escrevem com S, estão vendo? Aviso. Asa. E se vocês quiserem colocar outras, podem colocar. Então, aqui no primeiro são palavras com S, mas com som de Z. Já no segundo, são palavras com X que tenham o som de Z. Quais? Vamos lá. Examina. Qual a próxima? Exame. Qual a próxima? Exiba. A próxima? Exercício. Próxima? Examinar. E aí por diante. Se vocês quiserem colocar mais, que vocês estejam lembrados de palavras com o som de Z que escreva com X, podem colocar. E agora, palavras com Z que tem o som de Z, né? Esse aqui é o mais fácil. Quais são? Amizade. Essas realmente escrevem com Z. Amizade. Azedo. Zero. Ainda bem que ninguém tirou zero na prova, né? Reza. Rezo. E assim por diante. Certo? Nesse segundo, vão fazendo aí com calma. Nesse segundo aí é pessoal. Vocês irão escolher, construir uma frase, ou mais de uma frase, com no mínimo 3 palavras que você encontrou. Então, vocês irão escolher 3 palavras. Vamos fazer assim. Escolham 3 palavras e formem 3 frases. Tá certo? Escolham 3 palavras que vocês quiserem aí
e aí vocês constroem 3 frases com elas, tá certo? Então fica aí, é pessoal, a frase que você quiser você vai formar, tá certo? Agora eu quero que vocês peguem a ficha de vocês, vou procurar aqui, a ficha de vocês, na página 5, para a gente estudar também palavras com S, né, que são dizer, X. A ficha número 5 de português. Vamos lá? Ficha número 5 de português. Nessa ficha número 5 tem assim, coloca o nome completo, a data, né? As palavras a seguir são escritas com S ou com Z. Analise-as e escreva-as na coluna certa. Que tal vocês fazerem sozinhos essas palavras? Aí vocês dão aí, né, um pause aí. E aí eu volto fazendo a correção agora. Né? Eu sei que muitas pessoas fazem isso, viu? Que às vezes as mamães me mandam a foto, quando vocês pausam, fazendo a atividade primeiro e depois vocês fazem a correção. Isso é muito bom para o aprendizado de vocês, porque vocês não ficam só esperando, né? Copiando a minha resposta. Vocês também estão tentando fazer, porque na sala seria assim, né? Eu iria pedir para vocês responderem e depois faria a correção. Então vamos fazer isso aqui também. Respondam aí essa ficha. Certo? E aí daqui a pouco vocês retornam já com a correção. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pausa aí. Pronto, agora vamos continuar. Nessa primeira palavra, vez. Vez, vocês fizeram como? Com S ou com Z? Acertou quem colocou com Z. E aí, quem acertou? Luz. Luz também com Z. E aí, quem acertou, hein? Ai, ai, ai. Atriz com Z também. Eita, Jesus, será que ninguém vai errar? Improvisado. Essa aí eu tô achando que alguém se confundiu. Improvisado. Eita, esse improvisado, gente, é com S. Tia Iris colocou com Z. Improvisado. Vendo aí que a gente se confunde? Anzol com Z. Anzol. Precisar. E aí? Com S. Precisar. Prisioneiro. Com S. Vocês estão acertando? Ai, ai, ai. Só quero ver, viu? Bisavô. Com S. Eita, tia, eu achei que era com Z. Apaga e coloca no quadradinho certo. Freguesia. Com S também. Vocês estão acertando? Tenho certeza, viu? Rapaz. E agora? Rapaz é com o que, tia? Com Z. Tá vendo? Tem o som de S, mas escreve com Z. Acertaram? Dá um tempinho aí porque eu vou, ó, levantar mais um pouquinho pra continuar, porque não deu pra colocar tudo aqui, né? Paramos em rapaz, não foi? Vou agora aumentar pra gente continuar as palavras. Vamos pra próxima. Paramos em rapaz. Pronto. Depois de rapaz. Foi rapaz. Fazer. Fazer. É com o quê? Quem acertou? Com Z. Espero que a maioria esteja acertaram, viu? Confuso. Com S. Ah, tia, realmente nessa eu fiquei confuso, então. Casa. Ah, casa é fácil, né, gente? Porque vocês fazem direto essa palavra, até em ditados, os primeiros ditados que vocês fazem é com casa. Gostoso. Com S também.
Apresentar. Com S. Trazer. Com Z. Feliz. E aí? Com Z. Musical. Com S. Cartaz. Com Z. E por fim, desenho. Com S. Me digam aí. Quem acertou tudo? Quem acertou a metade? Quem errou tudo? Não é possível, gente, que alguém errou tudo. Pelo amor de Deus, viu? Eu quero saber de vocês aí. Vamos agora. Virem a folha, né? Número 2. Deixa eu apagar aqui, pra gente ir para o número 2. No número 2, tem assim: complete as palavras com S, X ou Z. Depois escreva. Que tal fazer a mesma coisa do exercício anterior? Será que vocês estão fazendo? Eu vou acreditar, viu? Olha, eu vou fazer um desafio. Quem gosta realmente, tia Iris, vai fazer isso. Vai pausar, vai responder e depois vai fazer a correção. Só quem gosta de tia Iris vai fazer isso. Será que muitos gostam? Meu Deus do céu, espero que sim. Vamos lá, então pausem aí enquanto eu dou minha resposta aqui. Certo? Pausaram? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Pausem, respondem. Nós vamos voltar aqui. Voltei. Então, casamento ficou com S. Acertaram? Casamento. Vizinho com Z. Como ficou? Vizinho. Beleza com Z. Beleza. É bom que vocês vão aprendendo, né, gente? Exato. Ficou com o quê? Com X. Exato. Exagero com X. Exagero. Estão acertando? Espero que sim. Decisão com S. Decisão. Amizade com Z. Amizade. Amizade. Azeite com Z. Azeite. Tá dando pra olhar? Tá, né? Exemplo. Olha, apareceu outra vez o X. Exemplo. E por fim, exame. Vocês até fizeram atrás, né? Exame. No livro, aliás. Pronto, e aí? Quem acertou? Muitas pessoas acertaram. Ah, tia, teve um que eu errei, teve um que eu não consegui. Normal, o importante é vocês tentarem. Isso mesmo, vocês estão no caminho certo. No terceiro tem assim, agora é pessoal. Selecionem 5 palavras do exercício 2 e forme frases com elas. Pronto, vocês irão selecionar 5 palavras e formar frases. Então, escolham 5 e formem 5 frases que vocês queiram, tá bom? Então, um beijão para vocês e até já já na nossa aula de artes.